teve um debate desses que tem aí, né? Tá tendo agora, tá na moda, né? Do 250 contra 1, né? Dessa loucura aí informacional, comunicacional também, da internet mundial e brasileira. E tem esse programa, né? Tem lá no caso do Espectro, né? No canal do Espectro, que foi um debate entre o Jones Manuel contra 20 petistas. Acho que é isso, né? 20 petistas, né? Muito interessante, divertido até. E aqui é para arrumar a briga mesmo, assim, eu acho que eu vou fazer esse react aqui e vou dar algumas opiniões. Assim, é muito longo também, não vou passar tudo, vou pegar só o primeiro trechinho, que é com relação à primeira afirmação, porque a dinâmica é a seguinte, né? O cara que está no centro, né, do debate, esse que vai disputar contra X, ele faz uma afirmação, sustenta, argumenta, traz seus argumentos que sustentam aquela afirmação, e as pessoas vão levantando para fazer os questionamentos e tal. Tem uma dinâmica até engraçada, divertida lá. A pessoa corre para sentar na cadeira, empurra o outro. É um negócio curioso. E a primeira afirmação do Jones foi com relação, na visão dele, tá, de que os governos do PT, nessa abordagem muito agressiva que o Jones Manuel tem com relação, e crítica, né, com relação aos governos do PT, que os governos de Lula e Dilma teriam mantido o legado neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele traz lá seus argumentos e os petistas trazem lá os seus contra-argumentos. Eu acho um debate muito interessante, porque eles nos revelam algumas coisas, tá? No primeiro momento, revela, claro, a postura mais agressiva do Jones. O Jones parte de fundamentos interessantes. Alguns deles, já adianta que eu concordo, alguns dos fundamentos da análise que ele faz. Outros eu acho um pouco mais frágeis, e eu acho que também, eu não concordo muitas vezes, do que ele coloca no centro do debate, estar no centro do debate. Mas é uma maneira, então eu respeito muito. Por outro lado, com relação aos contrapontos petistas, também ocorreram aspectos interessantes, alguns argumentos que eu acho importantes nos fazem pensar, sobretudo com relação ao caráter da disputa política brasileira, né, a famosa, eu falo famosa porque está muito corrente no debate, né, no discurso, mas a necessidade de se compreender de fato a dinâmica da correlação de forças é fundamental, né, apesar de que eu também acho que isso se tornou uma certa muleta no discurso mais corrente, principalmente petista, e aí que me desculpem meus amigos petistas, mas é isso que eu acho, sim. E ao mesmo tempo, eles trazem elementos no que diz respeito à situação estrutural da economia brasileira e o efeito das políticas econômicas e políticas públicas, sobretudo, do governo Lula, que eu acho que podem ser pensadas sobre um ponto de vista mais amplo, talvez como tensões em favor de mudanças estruturais propriamente ditas. Vou explicar isso ao longo do conteúdo ali, tá bom? Então, não é que eu estou falando que certamente eu vou ficar ali no meio do caminho, acho que não é isso, talvez assim uma terceira posição, enfim, mais para a gente trazer elementos para a gente provocar e ajudar a pensar, beleza? Então esse que é o sentido aqui do react, do Jones contra petistas, e aí eu vou comentando aqui e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Teve vários blocos, que cada bloco é uma afirmação do Jones, né? Esse foi o primeiro bloco que a gente vai assistir. Teve um outro também que foi muito interessante, e talvez tão rico quanto em termos de conteúdo de debate, foi quando o Jones afirmou com relação às privatizações. E aí ele traz uma questão importante, que foram algumas promessas de campanha, ele traz o caso lá do Pernambuco, né? Que o Lula teria feito uma promessa de campanha que não ia dar vazão à privatização do metrô lá de Recife, e que está acabando ocorrendo e tal. E aí, né, ele faz até uma provocação, né? Os petistas, enquanto são outros grupos políticos, aí concessão é privatização, e agora concessão para o petista não é. Eu concordo, de certa forma, com a crítica. Eu senti que até os próprios petistas que estavam lá estavam concordando com ele, sabe? A gente via, porque fica aparecendo aqui na rodinha, né? Uns sorrisinhos assim de canto e tal. Mas são elementos que a gente precisa colocar no centro, né, do debate. Acho fundamental. Vamos assistir esse aqui, tá bom? Minha primeira afirmação é: os governos petistas
mantiveram o legado econômico de FHC. Essa afirmação não tem como pressuposto negar que o governo Lula foi melhor que o governo FHC ou que o governo Lula não fez políticas sociais, políticas públicas importantes que o governo FHC. Então já vamos tirar logo o bode da sala, o espantalho. Ninguém está dizendo que o governo Lula foi exatamente igual que o governo FHC ou que o governo Lula não foi eventualmente melhor em vários aspectos do seu governo, como a política externa. Por exemplo, o debate que está aqui colocado é: FHC foi o principal formulador e articulador do projeto neoliberal no Brasil. Esse legado econômico e institucional de FHC segue vigente e não foi enfrentado pelos seguidos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. E este legado é danoso para a classe trabalhadora brasileira e para a soberania nacional, porque condena o nosso país a um processo de desindustrialização permanente, aprofundamento da dependência tecnológica e econômica, aumento das desigualdades e reforço do caráter primário exportador da economia brasileira, além da desnacionalização da economia, com vários setores estratégicos sendo controlados pelo capital estrangeiro. Então, o debate não é se o governo Lula foi melhor que o governo FHC do ponto de vista de políticas públicas, mas sim o que foi feito do legado econômico de FHC até hoje. Olha só, antes da gente ver as respostas dos petistas, eu queria comentar o seguinte: vamos supor que eu tivesse ali, né? Eu não sou petista, tá? Mas vamos supor que eu tivesse ali e entrasse ali para debater. O que eu acho dessa afirmação aí do Jones? Eu quase concordo com ela por inteiro. Quase concordo. Pelo seguinte, eu concordo com muita coisa que ele falou. Eu tenho uma leitura muito similar, tá? É importante a gente notar, quando a gente vai analisar essa história econômica brasileira recente, de fato, os governos do Fernando Henrique Cardoso, e antes até, né, o governo Collor, a década de 90, foi uma década de alteração da estrutura institucional brasileira, sob o ponto de vista de política econômica, né? E que determina todo o resto, tá? Aí pode me chamar de economicista e etc., mas, na verdade, o núcleo do debate do modelo de país está aqui na política econômica, na estrutura institucional de política econômica. E ponto. Determina todo o resto. Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar em ciência e tecnologia. Não vou pegar ciência e tecnologia, não. Vamos falar o de sempre. Todo mundo sabe que tem que investir em educação, né? Não é isso que todo mundo fala? Os liberais, inclusive, falam isso todo o tempo inteiro. E eles falam isso de uma maneira muito cínica, né? Porque é o seguinte, o investir em educação demanda, né, uma estrutura de investimento público, né? Pública, de orçamento, né? Que é determinada pela condução, pela maneira como é conduzida a política econômica, tá? Política econômica em termos de política fiscal, política monetária, né? Em termos de como é administrada a dívida pública brasileira, entende? Sobre que perfil, né? Sobre que centralidade que essa administração tem perante os outros gastos, né? E, na década de 90, o que a gente tem, né? A gente tem, primeiro, uma liberalização da economia, que ela de diversas maneiras, né? Tem uma alteração dos regramentos que permitiam uma certa defesa com relação à entrada de produtos externos na economia brasileira. Então, isso foi revertido, isso foi alterado para facilitar a entrada de produtos estrangeiros na nossa economia, que, portanto, passam a competir com a nossa indústria, que ainda existia na década de 90, de uma maneira proporcionalmente forte na economia. Isso foi feito por meio também de uma administração do câmbio, que teve vários momentos, né? No primeiro momento, o Plano Real, uma âncora cambial, que foi importante, sim, hoje, quase um consenso, né, entre a literatura e as nossas leituras de economistas, para o controle inflacionário, né, brasileiro, uma âncora cambial que poderia ter durado menos tempo, ser melhor administrada, etc., que teve ali uma proporção, né, de paridade entre o real e o dólar, e também a retirada de controles de fluxo de capitais, ou seja, que permitiu e facilitou a entrada de capitais estrangeiros no Brasil, seja sob o ponto de vista produtivo, que era um pouco do discurso, olha, vai entrar, mas vamos ter muito investimento, que acabou não ocorrendo, inclusive na modernização da indústria, é o que se falava, acabou não ocorrendo, a gente perdeu a indústria, e também sob o ponto de vista de capital especulativo, que passou a entrar, aí sim, em grande massa na economia brasileira, até porque já nessa época se mantinha como política de atratividade a manutenção de uma taxa de juros bem elevada,
justamente para para fazer essa atração de capitais externos também. Isso, por um lado, foi importante para estabilizar a moeda, por outro lado, foi danoso para o nosso sistema produtivo. E, nesse momento, também foi implementada uma mudança institucional estrutural na economia brasileira, que foram diversos controles, e aí a adoção já mais ali para o final da década, em 98, do chamado tripé macroeconômico, que é câmbio flutuante, aí mudou até a regra do câmbio, isso, né, um pouco para frente, foi até um baque na economia brasileira, em termos de preços, isso tem uma relação com a segunda eleição do Fernando Henrique, né, a reeleição dele, mas é o câmbio flutuante, as metas de inflação, então, é o que a gente observa aí todo ano, qual é a meta de inflação, aí o Banco Central vai ajustando a taxa de juros, supostamente, para se chegar naquela meta, e então, câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário, que é essa coisa que você passou a ver direto aí na televisão, né, ou nos jornais que você lê, falando o seguinte: há um rombo nas contas públicas. O que é o rombo nas contas públicas? São os déficits, né, operacionais das contas do governo. Se o governo arrecadou mais ou menos do que ele gasta, né, se arrecadou menos do que ele gasta, eles falam com rombo, né, e se arrecadou mais, eles falam que tá tudo certo, mas tudo certo por quê? Porque parte esse valor diferencial, ou seja, do tanto que se arrecadou mais do que se gasta, ele é direcionado enquanto um superávit, e o superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida pública. Resumindo, aqui, para a gente não agarrar muito nisso, tá bom? E foi isso, né, que o governo Fernando Henrique implementou. E, de fato, isso não foi alterado ao longo dos governos petistas do início da década, né, da década de 2000, no início da década de 2010, o segundo governo Dilma, e também não está sendo tensionado agora no terceiro governo Lula, né. Com a queda da Dilma, na verdade, a gente teve um reforço desses mecanismos, né. Então, com a queda da Dilma, a entrada do Temer, depois do Bolsonaro, a gente teve mais diversos outros, tem outras coisas aí no meio, né? Por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, que entrou isso, regra de ouro, etc, etc. Um monte de regras fiscais que tinham como papel engessar a possibilidade de operação do orçamento brasileiro. Correto? Com justificativas que eles dão, não vou entrar nisso aqui, não é o debate de hoje. E depois de 2016, esses mecanismos foram reforçados com outras legislações que tornaram ainda mais rigorosos esses mecanismos de controle da capacidade de realização do Estado brasileiro, tá? Então veio aí o teto de gastos do Temer, que depois culminou no arcabouço fiscal do Haddad, que é o mesmo espírito de restrição fiscal, enfim, várias outras regras, né, fiscais também, de contenção de gastos, enfim. Uma maior liberalização para exercício da política monetária, e aí veio a independência do Banco Central e por aí vai. Então, o fato é que essa estrutura institucional de condução da política econômica, ela não foi alterada ao longo desses governos petistas, e eu concordo com tudo que o Jones falou, que essas são estruturas institucionais que travam a possibilidade de desenvolvimento brasileiro. Isso é ponto, isso para mim é dado, concordo 100%. Qual que é o pontinho ali que talvez eu discorde do Jones? Qual que é o pontinho ali que talvez eu discorde, né, dele? É o seguinte, ele fez a seguinte afirmação: os governos petistas não tentaram, ou se ele quis dar uma conotação de que o governo se articulou com essa estrutura. Aí é um debate mais profundo. Eu não tenho esses elementos para fazer essa afirmação de que não tentaram. Ao contrário, eu tenho elementos, não tão ao contrário, eu tenho uma terceira posição, eu diria. Eu tenho elementos, até porque eu participei de governos, né? Não governos federais, mas eu era do governo estadual, mas que tinha uma relação muito intensa com governos federais ao longo desses anos. O que eu via na esfera do executivo também um governo em disputa, diferentes forças, né? Então, pessoas que defendiam uma ruptura maior com esse estamento institucional para que o Brasil pudesse avançar, e pessoas que, por um motivo ou por outro, por um conservadorismo e falta de visão mesmo econômica e apelo a uma certa naturalização da estrutura de gestão do Estado neoliberal, isso é importante,
Inclusive o Elias Jabbour, que é colega aqui do partido também, do PCdoB, lá, ele fala isso, né? A gente tem uma massa de servidores públicos hoje que tem naturalizada, né, enquanto praxis governamental, a lógica neoliberal. Isso não é fácil de reverter, isso vem se incrustando na máquina pública. O governo do PT, eu acho que tem responsabilidade nisso também, né? Na permissão dessa certa naturalização. Por outro lado, eu vi a gente tentando tensionar também, sabe? Vi a gente tentando tensionar, vi momentos, inclusive, de grandes macro decisões. Muita gente vai falar, Dilma tentou tensionar. Aí eu já não concordo tanto, por incrível que pareça, né? Parece. Porque as medidas que, inclusive, de certa forma, prejudicaram o discurso de uma outra gestão de Estado, né, que a Dilma tomou, ela não rompia com essa lógica. Ela tentava combinar elementos de uma lógica mais desenvolvimentista com a gestão neoliberal, com seus parâmetros principais. Basicamente, o tripé macroeconômico. E nesse sentido, é importante... Tem vários economistas, né, que a gente chama de heterodoxos, né, que faziam essa crítica na época. Olha, está errada a estratégia, né? Esses instrumentos que você está tentando utilizar, basicamente de uma tentativa de baixar a taxa de juros, utilizando os bancos públicos, que é um negócio legal, mas isso combinado com uma política fiscal restritiva, acho que o Jonas vai até comentar isso, e ele está correto, tá? Uma política fiscal restritiva permitiria que as instituições financeiras trabalhassem com uma estratégia de maior liquidez, segurassem essa liquidez nos seus caixas, e isso não se convertesse em investimento produtivo para a sociedade, né? E na tentativa de reestruturação da economia brasileira, que vinha já com sinais muito claros de estar sofrendo com esse processo de desindustrialização. Então, foi errada a medida. Tentativa de juntar peças de quebra-cabeças diferentes. É assim que eu sintetizaria aquele momento da Dilma, sob o ponto de vista de política econômica. E, obviamente, não daria certo. E aí, o resto da história conta, né? A elite foi com tudo para cima dela, mesmo ela abrindo mão, chamando Joaquim Levy no início do seu segundo governo. Ali já não tinha muito espaço. Eles sentiram o cheiro de sangue, né? E derrubaram. Para mim, a história é essa, tá? Vamos ver como é que o... Então, eu discordo do Jones nessa tentativa de taxar isso sob o ponto de vista geral, um governo que não quis disputar. Eu acho, na minha leitura, esse foi o vetor resultante. Se ele concordar que é um vetor resultante, ok. O vetor resultante foi o vetor de não disputar com a institucionalidade neoliberal da década de 90, implementada pelo governo Fernando Henrique Cardoso e antes até com o Collor. Então, talvez é nesse ponto que eu não concorde com o Jones. Mas vamos ver aqui o que os petistas vão falar com ele. E aí, monstrão? E aí, irmão? Você tá bom? Bom demais. E aí? Eu esqueci teu nome, desculpa. Sidão. Sidão. Se você olhar pelo tripé macroeconômico que você deve estar olhando, que é a parte da balança comercial, do dólar e do déficit público, você vai olhar realmente que você está... Calma. Não, é só para explicar para o povo o que é o tripé macroeconômico. É superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Bom, só isso. Eu acho que o Lula foi muito inteligente em manter esse legado, porque é importante, porque a gente tinha uma estrutura que estava dando certo, e ele criou um tripé macro social, que eu acho que você talvez não esteja enxergando, que é melhorar o salário mínimo, ganhando com o ganho do salário mínimo mais que a inflação. A outro ponto, aí você tem, dentro dessa pauta da primeira, já tem o salário mínimo, aumentando também o Bolsa Família, que ele não tirou, ele ampliou, tá? Você está colocando mais dinheiro na base econômica. O segundo ponto, que é o BNDES, ele fortaleceu e trouxe o PAC para se tornar o governo, a máquina propulsora do crescimento econômico. Isso é super importante. E o terceiro, que eu acho que você talvez não esteja enxergando, que é a parte educacional, que ele fez o quê? Ele melhorou o FIES, fez o SISU, ele fez a ampliação do Enem para uma coisa muito maior, que a gente está praticamente olhando para trás, você vê que não tinha nada sendo feito. Eu acho assim, nesse aspecto, ele criou uma economia muito mais robusta, que a gente não estava vendo antes, e isso trouxe para nós uma calma no mercado econômico, que a gente percebeu que o próprio dólar, as coisas ficaram mais tranquilas.
O Jones fez essa crítica e eu acabei de falar aqui que eu concordo praticamente com ela inteira, né? Aí o Sidão trouxe uma coisa importante. Olha, ele traz uma primeira fala, que eu discordo completamente. Ele fala o seguinte, o Lula foi muito inteligente em manter o tripé macroeconômico. Aí eu discordo completamente. Tá? Se tivesse condições de romper, teria que ter rompido. Ponto. Né? Eu acho até que teve condições de romper em algum momento. Mas, gente, condição de romper, né, não significa dizer que não vai ter conflito. Não vai ter tentativa de derrubada. Se alguém está esperando transformação concreta do Brasil sem conflito, tira o cavalinho da chuva. Tem falado disso muito. Tira o cavalinho da chuva. Esquece, não tem essa história de quando eles assustarem a gente já fez. Tá? Não existe. Tá bom? Então, aí eu discordo. Tem que romper esse tripé macroeconômico, que é o atraso do Brasil. Tá? Mas o Sidão traz um aspecto importante aí. O Lula estipulou o que ele chamou ali de tripé social, né? São as políticas públicas, o Bolsa Família, etc. O Jones fez nas suas considerações, vocês assistiram ali, uma ressalva de que essas políticas sociais foram muito importantes, né? Ele fez essa ressalva. E aí talvez eu traga uma importância um pouco maior do que o Jones considere, pelo seguinte. As políticas sociais, se a gente pegar o Brasil da década de 90, a gente tinha um Brasil muito empobrecido, miséria latente, né? Já há muitas décadas, na verdade. Elas trouxeram um novo momento político, de possibilidades políticas para o Brasil, que eu acho que, inclusive, não foram bem aproveitadas por nós, esquerda. Porque na medida que você avança naquilo que diz respeito às bases da sobrevivência, às bases da reprodução social, que é o cara conseguir comer, criar os filhos, né? É o propósito principal do Bolsa Família, né? Que é a quebra do ciclo intergeracional da pobreza. Né? Esse é o objetivo central do Bolsa Família. É que o filho tenha uma vida materialmente melhor que a do pai e da mãe. Entende? Então, esse tipo de programa social, ele trouxe um momento inédito para o Brasil, que é de uma classe social ascendente, popular, de base popular, que passa a poder almejar um futuro diferente, inclusive enquanto quebra mental, sabe? Porque era muito comum antigamente, as pessoas queriam criar seus filhos para que tivessem uma profissão para não morrer de fome. Então, aprendi ali com o pai, uma profissão, ainda que seja essas profissões da transição rural-urbana, né, do meio do século XX no Brasil, mas a preocupação era essa, né? Você se inserir nessa economia urbana para poder sobreviver, era a grande preocupação dos pais. As políticas sociais do período Lula trazem uma inovação que é o seguinte, não, você pode almejar a ser uma outra coisa. É o que o Lula fala, assim, meu filho, o filho do pobre hoje pode querer ser doutor, né? Essa é a síntese. Acho que ela representa muito bem esse movimento. E, de fato, isso começou a ocorrer no Brasil, né? Os números mostram isso muito claramente. O grande problema dessa estratégia foi ela não estar acoplada com uma estratégia de reestruturação produtiva potente. É aquilo que eu falei, que estava amarrada lá pelo tripé macroeconômico. E condição de política monetária, condição de política creditícia, etc. Ainda que a gente tenha dado alguns passos, né? Uma maneira de pensar isso estrategicamente na época foi tentar caminhar na cadeia da petroquímica, né? Ou seja, verticalizar a Petrobras, colocar a Petrobras como essa grande centro de gravidade de um setor capaz de se sofisticar, né? Então a Petrobras passou a controlar a distribuição, passou a investir, teve investimento pré-sal, etc. A indústria naval, a indústria de estaleiros, etc., portos. Isso trouxe dinamicidade para diversas regiões brasileiras, né? E daí ganhou força outras empresas, etc. Mas óbvio que não dentro do volume, digamos assim, que a economia brasileira demandaria para um processo de transformação mais intenso. Tá? Processo de transformação mais intenso. Então, esse tripé social que o Sidão traz, ele também foi muito importante. Mas ele teve seus resultados práticos
inclusive sob o ponto de vista político, limitados, na minha leitura, pela ausência dessa acoplação, dessa acoplagem, né, seria, com uma política de reestruturação produtiva mais intensa, mais potente, forte, né? Esse é o ponto. E por que eu digo que é uma limitação política também? Porque esse processo acabou que na década de 2010, diante da crise que a economia brasileira passa a sofrer, porque ela ainda estava sobre a dependência dos preços de commodities, né, dos setores primários exportadores, que quando tiveram sua queda ali por volta de 2014, isso significou um grande impacto na economia brasileira, com a elevação do desemprego, queda da renda real, etc. Essa população que cresceu almejando um futuro diferente, porque isso foi prometido a ela, que ela é resultado das políticas públicas de base da reprodução social, ela passa então a se frustrar. Cresceu essa extrema-direita com pulsão revolucionária, com pulsão extremamente transformadora, porque a frustração foi o principal combustível disso. Então, nesse sentido, o tripé macroeconômico, ele foi essencial para produzir esse momento político que a gente está vivendo agora, de ascensão da extrema-direita pelo combustível da frustração. Agora, isso não significa dizer que as políticas sociais não tinham em si uma potência transformadora, de transformação estrutural. Que aí é a parte que eu discordo do Jones. Porque a Bolsa Família é uma política de viés, inclusive, neoliberal. O neoliberalismo previa a política social como um colchão de sustentação da harmonia social. Porque o neoliberalismo, enquanto controle das estruturas e dos fluxos econômicos, ele é tão drástico, ele é tão pesado, ele é tão massacrante, que você precisa de uma base, de um colchão social, de política social, para sustentar o mínimo da sobrevivência desse povo, com algum grau, não vou dizer de conforto, mas de menor degradação, para você manter algum nível de coesão social e de admissão dessa política de esgarçamento da base produtiva. Esse é o viés neoliberal. No entanto, o governo Lula, eu acho que ele inaugura um momento de inovação nesse sentido. Que o volume da política social foi tão significativo naquele momento, e hoje também, de certa forma, que, de fato, ele trouxe esse componente político de aspiração da quebra do círculo intergeracional da pobreza. Entendem isso? Então, ele foi mais do que um colchão de sustentação da coesão. Ele foi um impulso de desejo, digamos assim. Né? O resultado das políticas sociais foi um impulso de desejo, de transformação. E de transformação concreta no cotidiano. Né? Gente, isso vai de Bolsa Família a BPC. Né? Quantas famílias de mulheres que se tornaram idosas e que nunca trabalharam sob o ponto de vista formal, passaram a ser sustentadas pelo direito dessa mulher receber o BPC? Né? Se tornando idosa. Quantas? As estatísticas mostram isso. São milhões de famílias. Quantas dessas mulheres não sustentaram suas famílias no meio rural? Nas pequenas cidades, nos pequenos centros? Então, foi muito importante. Isso foi tão importante, que outros países que vinham com suas estratégias de desenvolvimento muito focadas na reestruturação produtiva, passaram a se ligar, não, eu preciso acoplar essa perspectiva de política social intensa, porque ela traz um resultado de curto prazo e mantém a manutenção do meu projeto político, que só dá resultado de reestruturação produtiva no médio e longo prazo. Sabe quem fez isso? A China. Pega quais foram as principais medidas da China para enfrentamento da crise de 2008, da crise financeira de 2008. Foram políticas sociais nesse mesmo sentido, inclusive muito baseadas no que estava sendo feito aqui no Brasil. Políticas de renda direta, de habitação. Óbvio que lá eles fizeram uma coisa, superaram a gente muito aqui, em termos até de qualidade da coisa. Então, é preciso que a gente note, às vezes fica uma dicotomia, né? Política de reestruturação produtiva
e política industrial, não necessariamente está ligada à política educacional, à política de base social, né? Mas é preciso entender que essa parte aqui também é necessária. De modo que eu comporia hoje o que seria necessário para uma política de avanço do desenvolvimento brasileiro, uma conjunção entre a política social, que mantém a base social coesa, sustenta as pessoas e permitem o ciclo, a quebra do ciclo intergeracional da pobreza, é Bolsa Família, é Minha Casa Minha Vida, de certa forma, com a política de crédito, a gente pode discutir os termos disso também, que podem ser alterados, na minha visão, com política industrial intensa, com política fiscal voltada para a política industrial, não só com política creditícia, que é a maneira que está correndo agora. Eu tenho minhas críticas também. Então, é isso que eu imagino. Então, de certa forma, se a gente pegar Jones e Sidão, a gente consegue fazer uma junção aí das ideias. E aí, pessoal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, contribui aqui com o canal, também com o Pix. Também acesse a nossa página no WhatsApp, para a gente trocar uma ideia. Lá eu divulgo também tudo que eu tenho feito, de entrevistas, outros materiais, textos e também os vídeos aqui do canal que eu jogo lá, para o pessoal ficar atento, tá bom? Acompanha aí, um beijo, valeu!